gente brinca que ele é um grande homem por causa da estatura dele. Ele é um grande homem. E nós temos a alegria, viu, Alex, de realmente nesses dias estar hospedando vocês junto com a família do Félix, a Vivi. E estamos honrados, viu? Muito honrados mesmo com a sua presença. Eu quero que você apresente a sua esposa. Eu estou achando que os dois estão combinando o vestido dela e a gravata dele. É impressão, não? Olha, mas ficou bonito, viu, Fran? Que bom, viu? Olha, comece apresentando a sua esposa querida, não é? E depois, pastor, pregue a palavra de Deus. Todos nós que estamos aqui precisamos ser edificados através da palavra de Deus, mas através da sua vida preciosa. Bem-vindo, sinta-se bem nesse púlpito. Quero saudar a todos dessa igreja tão maravilhosa e que a gente se sente tão bem na graça, no amor e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém. E como começa aí pela apresentação da esposa, e depois quero acrescentar outras palavras, vem acompanhado de Franciane. Ela está aqui na ala central, e como Deus faz tudo perfeito, eu não sei se todos vão poder vê-la, porque o tamanho é compatível. Ela vai ficar em pé agora, né? Deus não faz as coisas erradas, Ele faz tudo perfeito. E me concedeu essa mulher maravilhosa, Franciane, e de fato, pastor e igreja, ela que eu parei de comprar gravatas, porque agora as gravatas têm que combinar com o vestido dela. Então eu desisti, obrigado, Franciane, eu desisti de comprar as gravatas agora, e quem compra as gravatas é só ela, porque tem que combinar com o vestido que ela vai usar nos dias de culto. Então é meio complicado isso para minha cabeça, e ela que toma de conta disso aí. Quero manifestar minha alegria ao pastor Wagner pela atenção concedida a mim e Franciane nesses dias que estamos aqui em São Paulo desde terça-feira. Já estivemos na reunião dos administradores, da administração, já nos reunimos com o pastor Wagner, com os irmãos da administração, já conhecemos os pastores dessa igreja, já estivemos nas programações, algumas programações realizadas no decorrer dessa semana, dentre elas o encontro de casais, estivemos ontem aqui no grupo de interesses. Enfim, estamos tendo momentos maravilhosos aqui na Igreja Batista Boas Novas. Eu quero agradecer em meu nome, em nome de Franciane, pelo carinho, pela atenção, pelo amor dispensado por todos vocês que nós já tivemos contatos, e se Deus permitir, por muitos outros que nós teremos contato daqui para frente também. Muito obrigado pelo amor de vocês. E também expressar minha gratidão ao pastor Félix Júnior e Viviane. Eles têm o dom da hospitalidade. Temos sido muito bem tratados ali na residência deles. Se você quiser um lugar para ser bem tratado e comer bem, procure Félix Júnior e Viviane, o resto é com eles aí, né? Aí o problema é deles agora, não é mais meu, né? Enfim, vamos, irmãos, dito essas palavras, eu gostaria de compartilhar um trecho da palavra do Senhor com vocês, presentes aqui nessa manhã, e oramos para que Deus venha a nos abençoar nesta manhã, e a sua palavra, não as minhas palavras, possa encontrar um lugar muito especial no coração de cada um de vocês aqui presentes. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus capítulo 5, eu quero ler com você dos versículos 13 ao versículo de número 16. Hoje nós vamos falar, o tema da nossa mensagem é sal e luz. Preste muito bem atenção a esses dois itens que você deve conhecer muito bem, tão reais, tão relevantes nos nossos dias, no nosso cotidiano, e que Jesus usou, foram itens que Jesus usou para nos transmitir uma palavra tão especial nessa manhã. Mateus capítulo 5, dos versículos 13 ao versículo de número 16, diz assim a palavra do Senhor: vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E Jesus acrescentou: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. Assim, ilumina todos os que estão na casa. E esse trecho Jesus conclui dizendo: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus.
Que Deus aplique esse trecho tão especial da sua palavra em cada um dos nossos corações aqui nessa manhã. Nosso tema, sal e luz. 2 itens que todos nós temos um bom e certo entendimento a respeito deles. Quantos aqui, presentes aqui nessa manhã, por recomendação médica ou então por uma questão de dieta, tiveram que reduzir a quantidade de sal na sua alimentação? Existem pessoas aqui? O médico disse: olha, você está a caminho da hipertensão. Meu pai é hipertenso. O médico dele já deu esse conselho várias vezes para ele, mas meu pai não liga para isso. E quando eu chego para comer um peixinho gostoso, o amazonense gosta de peixe. Como nós comemos peixe lá no Amazonas, e quando eu vou comer um peixe lá com o papai, o que não falta é sal. Lá nós chamamos o caldo do peixe de caldeirada, e é o que eu gosto muito, além do peixe assado. E o meu pai capricha no sal, mesmo sendo hipertenso. É um item que, se não tiver, vai fazer toda a diferença, e se tiver em excesso também, não é verdade? E o outro item que Jesus usou nesse trecho que nós lemos, trata-se da luz. Ele diz: vós sois a luz do mundo, são o sal da terra e são a luz do mundo também. Esse item também que faz parte do nosso cotidiano, e como é importante, né? Quando acontecem esses apagões, que às vezes é tão comum acontecer agora e tem acontecido com mais frequência, deixa você na mão, você fica perdido em casa, o trânsito fica um caos, você não localiza as coisas com facilidade. São itens essenciais para o nosso cotidiano. Falar em sal e luz é falar sobre algo que todos nós entendemos presentes aqui nessa manhã. E foi exatamente isso que Jesus, na sua sabedoria, utilizou para transmitir algumas lições muito importantes através de 2 grandes afirmações. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Preste bem atenção que esse trecho que nós acabamos de ler faz parte do Sermão do Monte. Alguns têm a ideia que o Sermão do Monte é só a parte que Jesus falou as bem-aventuranças, né? Parece que acabou as bem-aventuranças, acabou o Sermão do Monte. Mas o Sermão do Monte tem o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. São uma série de instruções de Jesus para os seus seguidores. E eu costumo resumir o Sermão do Monte da seguinte forma: são preceitos, são estatutos para aquele que quer ser um cidadão do reino de Deus. Você quer fazer parte do reino de Deus? Observe bem o que está escrito ali no Sermão do Monte. É lá que Jesus define, descreve como deve viver, o que deve fazer, como deve proceder aquele que quer dizer: eu sou filho de Deus, eu faço parte do reino de Deus, um dia eu estarei nos céus, face a face com Jesus. É o Sermão do Monte que está ali, tudo muito bem escrito para todos nós. Jesus afirmou, preste bem atenção que não é uma sugestão de Jesus. Ele afirmou para aqueles que querem ser seus discípulos: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Não é um pedido, não é uma sugestão, é uma afirmação, como quem diz: quem quer fazer parte do reino de Deus, quer ser cidadão desse reino, deve ser sal da terra e deve ser luz do mundo. Entendido até aí? E a primeira afirmação que ele usa, vocês são o sal da terra, nos leva a fazer uma consideração. O que significa ser sal da terra? Falar sobre o sal como tempero, nós entendemos muito bem. Mas o que Jesus exatamente quis dizer sobre ser o sal da terra? E observe bem que quando Jesus fala ali para aqueles seus ouvintes ali no Sermão do Monte, era algo muito intencional e muito didático da parte de Jesus por causa da importância do sal naquela época. Hoje nós entendemos muito bem o sal como condimento, como um item, um acessório que se coloca na comida para dar sabor. E veja como é relevante o sal, porque você não coloca 3 colheres de sal para 3 xícaras de arroz, não é verdade? Você coloca um pouquinho de sal para uma quantidade muito maior de arroz. Aqueles ouvintes de Jesus naquela época sabiam também que era importante para o alimento, para dar sabor, mas também tinha uma outra conotação quando Jesus, de forma muito sábia, usa esse elemento. Ele diz: vocês são o sal da terra, porque naquela época, além de dar sabor aos alimentos, como acontece conosco em nossos dias, o sal também tinha uma outra função, e digamos assim, uma importante função. O sal servia para evitar a deteriorização dos alimentos. Aquele freezer, aquele congelador, a geladeira que você possui na sua casa, não existiam isso naquela época de Jesus, quando ele mencionou essas palavras.
Portanto, além de dar sabor, o sal servia também para evitar a deterioração, o estrago dos alimentos, o que tornava o sal ainda muito mais importante, a sua função de conservação dos alimentos. E com esse entendimento nos ouvintes daquela época e nos nossos ouvidos hoje, Jesus do alto daquele monte se volta para aqueles que o ouvem e diz: vocês são o sal da terra. Vocês têm a importância, cabe a vocês a responsabilidade de trazer um sabor diferente ao mundo ao redor. Cabe a vocês a responsabilidade de temperar a vida das pessoas. Vocês são tão importantes, vocês são tão essenciais na vida das pessoas, como o sal é importante no alimento para dar sabor. Vocês podem fazer a diferença. Vocês devem agir de forma muito influente aonde vocês estiverem, porque vocês são o sal da terra. O discípulo de Jesus carrega sobre os seus ombros essa responsabilidade de salgar o mundo ao seu redor, de dar um novo sabor à vida das pessoas, através do seu testemunho, através do seu procedimento, através da sua fala, através do que permeia os seus pensamentos. Nós podemos, você pode salgar o mundo, dar um sabor melhor à vida das pessoas, porque você é o sal da terra. Jesus não sugere, ele afirma: os seus seguidores devem ser o sal da terra. Mas Jesus fala na continuidade dessa passagem que nós lemos, ele diz: vocês são o sal da terra, mas ele faz um acréscimo importante. Ele acrescenta a seguinte informação: mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Isso, para alguns estudiosos, já deu muito pano para as mangas, porque alguns dizem: sal sempre vai salgar. Sal nunca vai perder a sua capacidade de acrescentar algo de saboroso nas comidas. Mas naquela época, quando Jesus falou isso aí, era notório e era de conhecimento de todos. O sal que vinha das reservas lá do Mar Morto, o sal que vinha de uma localidade onde se extraía em grande quantidade aquele item necessário tanto para os alimentos, quanto para salgar os alimentos, quanto para conservá-lo. Esse sal poderia vir contaminado. Outras propriedades poderiam enfraquecer, uma questão química, poderia enfraquecer o sal recolhido de algumas regiões do Mar Morto. E esse sal era coletado, esse sal era distribuído, e esse sal, quando chegava ao alcance das pessoas, que elas usavam ou para salgar o alimento, ou para conservá-los, para evitar o estrago destes, eles não conseguiam obter o efeito esperado. Os alimentos poderiam estragar, a comida poderia não sair no gosto ali pensado pela cozinheira que preparou o alimento. Por quê? Porque o sal estava contaminado, o sal estava impuro. E era exatamente isso, irmãos, quando Jesus fala: vocês são o sal da terra. Vocês, como seguidores, como discípulos de Jesus, têm a responsabilidade de levar um sabor diferente ao mundo aí fora. Mas também prestem atenção, para que o sal não esteja impuro. Preste bem atenção, para que a vida de vocês, que deve levar um sabor diferente às pessoas, seja marcada pela pureza. Não pode ser contaminado como era o sal do Mar Morto. Era necessário que o sal da vida seja puro, possa ter os seus efeitos comprovados, reais na vida das pessoas, a partir da minha própria vida, a partir da sua própria vida. Jesus, vocês são o sal da terra. Vocês podem mudar o sabor do mundo e das pessoas, mas prestem bem atenção: não salguem o mundo com sal, não salguem o mundo com sal impuro, com sal contaminado. É preciso haver pureza de coração. O discípulo de Jesus deve ser puro. As palavras de Deus no Antigo Testamento para o seu povo é: sede santos, porque o vosso Deus é santo. É pureza de vida. Paulo, quando escrevia a sua carta ao jovem Timóteo, e aqui uma palavra a todos os jovens aqui presentes: ninguém despreze você pelo fato de ser jovem, mas antes torna-te o quê? Exemplo, padrão entre os fiéis, através da palavra, do procedimento, do amor, da fé e da pureza. O discípulo de Jesus, que quer salgar este mundo, deve viver uma vida pura, não pode ter contaminações na sua vida, no seu coração. Existe alguma coisa que está contaminando você?
Tem alguma coisa no seu viver, no seu coração, como discípulo de Jesus, que está impedindo você de salgar, de temperar a vida de outras pessoas? Existe algo no seu viver, no seu procedimento, que impede de conservar as virtudes, os bons valores, a moral que um cristão deve ter? Isso é avaliar se somos sal puro, para podermos salgar a vida das pessoas ao nosso redor. Jesus disse: vocês são o sal da terra. Mas prestem atenção, o sal da terra, ele tem que fazer a diferença. As pessoas têm que perceber que ele vem para mudar, não deixar as coisas como estão. Mas observe antes no seu coração, se a sua vida é pura, se o sal da sua vida, se o seu viver não está contaminado. Preste muita bem atenção nisso, preste atenção nisso. Viva de acordo com o discípulo de Jesus, que vai ser sal da terra, a começar do seu próprio coração. Não permita, meus queridos, minhas queridas aqui nessa manhã presentes, que impurezas desse mundo, o mundanismo, o comodismo, pecados acumulados e não confessados, deixem que o seu coração seja contaminado, que a sua vida seja impura, e você comece a perceber que não está mais salgando o mundo ao seu redor. Essa palavra de Jesus é muito importante para o discípulo de Jesus. Jesus relata 2 perigos que pode haver na vida daquele que diz ser sal da terra, mas que não está mais salgando. O primeiro desses perigos que ele cita é que não vai mais salgar. Ele diz: perde o seu valor, para nada mais presta. O primeiro perigo é justamente esse: não tem valia. Qual vai ser a finalidade de alguém que deveria, como discípulo de Jesus, salgar o mundo, mas está contaminado? E quando diante de situações, de circunstâncias em que poderia fazer a diferença, ele olha para dentro de si e diz: eu estou impuro, eu me contaminei. São pecados que não foram confessados, são condutas que não foram mudadas. E Jesus diz: sal desse tipo, primeiro perigo, perde o seu valor. As palavras de Jesus são duras: para nada mais presta. Para nada mais presta. Um cristão sem virtudes, uma vida que não causa efeitos, mudanças, transformações que não podem serem desencadeadas a partir da sua vida, porque perdeu-se o valor. Vale a pena ser um sal que salga. Vale a pena ser um discípulo de Jesus que não se deixa contaminar por causa do perigo da perda do valor. Você tem valor para Deus. Você é muito valioso para Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário pela sua vida. Não se contamine. Não viva de forma impura. Deus quer usar você. Deus não quer que você perca o seu valor, porque você vale muito para Deus. Para Deus você é sal que pode salgar esse mundo aí fora. E o segundo perigo que Jesus relata é de perder a posição que ele concede aos filhos, aos cidadãos do reino de Deus. As suas palavras dizem: não serve para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Eu confesso, pastor Wagner, que essa expressão de Jesus durante muito tempo me incomodou. Porque primeiro ele faz uma analogia a um item de cozinha, sal. Depois ele pega e acrescenta algumas outras informações, dentre essas informações, a dizer: sal que não salga, além de perder o seu valor, vai ser pisado pelos homens. Eu confesso que durante muito tempo eu ficava pensando: o que Jesus tinha em mente quando ele quis dizer que quando nós deixamos de ser sal da terra, nós seremos pisados pelos homens? E talvez uma das formas de responder esse meu questionamento seja esse: nós perdemos a posição privilegiada de sermos reconhecidos pelo mundo, pelas pessoas ao nosso redor, pelos nossos amigos, familiares, pessoas carentes desse poder de Jesus que nós já conhecemos. Nós perdemos a posição diante deles. E o sal impuro, Jesus falou que não servia para mais nada, a não ser pisado pelos homens. A história conta, e os estudiosos da Bíblia relatam, que ser pisado pelos homens, o sal que não servia para salgar, Jesus estava se referindo o sal considerado impuro, aquele que não conseguia conservar os alimentos, aquele que não alimentava bem as comidas.
era despejado, era descartado em vários lugares onde havia concentração de barro, concentração de lama, que quando das chuvas ficavam lugares difíceis de caminhar, lugares que só permitiam um acesso muito mais difícil a algumas localizações, inclusive ao Templo de Jerusalém. E o que fazia naquelas escadarias, agora lisas, agora perigosas, para que evitassem quedas e as pessoas, os transeuntes, pudessem chegar ao seu destino? Pegavam esse sal contaminado e espalhavam por essas escadarias, espalhavam por esses lugares lamacentos. E aí, o que acontecia? As pessoas passavam por esses lugares, conseguiam chegar ao seu destino, mas em que elas estavam pisando? No sal que não salgava mais, no sal impuro, no sal que perdeu o seu valor. O sal havia perdido a sua posição de dar sabor e de conservar alimentos. Agora ele só servia para ser pisado pelas pessoas. Jesus nos alerta. Nós temos um chamado para sermos sal da terra. Jesus chama a Igreja Batista Boas Novas. Deus chama cada jovem, cada adolescente, cada homem, cada mulher, cada casal aqui presente para ser sal da terra. Não podemos perder o nosso valor e nem imaginar em perder a nossa posição. Quantos relaxaram na vida cristã foram alvos de escândalos. E o que aconteceu com essas vidas? Foram pisadas por homens. Não é isso que Deus planejou para você. Jesus não quer que você perca a sua posição no reino de Deus. Jesus quer que você seja sal que salga. Jesus quer que você conserve os valores cristãos e tempere a vida das pessoas por onde você passar. Não perca o seu valor, não perca a sua posição no reino de Deus. Seja sal da terra aonde você estiver. Jesus faz uma outra colocação também, irmãos. Ele diz que os discípulos dele são sal da terra. E a segunda colocação, segunda analogia que ele faz, qual é? Vocês são o quê? A luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Eu falei anteriormente que todos nós entendemos aqui a importância da luz. Todos necessitamos dela. Mas observe bem quando Jesus vai usar essa expressão, vocês são a luz do mundo. Gênesis 1, capítulo 3. Gênesis 1 começa, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e o que acontecia? E as trevas encobriam o abismo. Deus olhou para isso e disse o quê? Haja luz. A primeira ordem de Deus na criação do universo foi para que houvesse luz. Compreendamos a grandeza e a importância da luz. E uma vez que essa luz foi criada, as trevas não prevaleceriam mais. Nós entendemos muito bem de luz. Nós entendemos muito bem sobre iluminação. A luz irradia brilho. A luz lança cores sobre nós, sobre os ambientes onde nós estamos. A luz transmite calor. Não é verdade? Ela não é contagiada pelo calor que todos nós estamos sentindo esses dias em São Paulo. Mas a luz transmite calor para todos nós. Jesus disse, vocês são a luz do mundo. A luz pode ser facilmente perceptível. E João o evangelista, quando no seu evangelho vai fazer a apresentação de Jesus, qual o termo que ele usa? Chama Jesus de a luz do mundo. E Jesus, diante do Sermão do Monte, vai dizer agora para os seus discípulos, vocês são a luz do mundo. Pensemos um pouco mais sobre a luz. A luz é que ilumina os lugares mais diversos. A nossa casa, nosso trabalho, a rua por onde andamos à noite. Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Ou seja, aonde vocês estiverem, transmitam essa luz de Jesus, porque agora essa luz é vocês. Jesus nos deu esse legado espiritual de romper, de afastar, de lutar contra as trevas aonde nós estivermos, assim como a luz ilumina, aonde ela está e dissipa a escuridão. Nós, como os discípulos de Jesus, devemos, aonde estivermos, dissipar as trevas, lutar contra as obras do mal e levar a luz de Jesus aonde estivermos.
Lá no seu trabalho, lá no seu escritório amanhã, lá no ambiente acadêmico, você deve lembrar: eu sou a luz do mundo, Jesus me deu essa responsabilidade, eu vou transmitir luz aonde eu estiver. Jesus nos chamou para sermos a luz do mundo. A luz também, irmãos, nos mostra os perigos, os obstáculos. É a luz, lugares iluminados, é que nos livra de tropeçar em alguns impedimentos. Da mesma forma, quando Jesus fala: vocês são a luz do mundo, irmãos, nós podemos ser um referencial para uma sociedade corrompida. Nós, a igreja de Jesus Cristo na face da terra, tem que mais que nunca, a igreja brasileira mais que nunca, está na hora de ser luz. Martin Luther King dizia: a igreja não deve ser escrava do Estado, mas deve ser a consciência dele. Que o mundo olhe para a igreja e veja luz, no meio de tantas trevas, no meio de tanta corrupção, no meio de tanta mentira, no meio de tanto engano. Mas que as pessoas também vejam luz em você, quando você falar, quando você agir, no seu trabalho, na sua escola, dentro da sua casa. Uma outra consideração sobre a luz não se mistura. Na verdade, ela ilumina o que for e a quem for, mas ela permanece incontaminada. Nós não temos como devolver luz, nós recebemos a luz. Jesus sabiamente disse: vocês são a luz do mundo, vocês é que têm que irradiar, vocês é que têm que transmitir valores, postura, comportamento, que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Nós precisamos ser luz, irmãos, aonde estivermos. Não é ser luz dentro da igreja, é ser luz lá fora. O mundo, as pessoas, o Brasil, a cidade de São Paulo precisa de referenciais luminosos. Compete a cada um discípulo e discípula de Jesus aqui presente a cumprir a sua parte. Mas Jesus vai te utilizar de uma maneira muito sábia. Ele usa duas analogias. Versículo de número 14, ele diz: vocês são a luz do mundo. E Jesus, como um grande mestre, vai agora, de uma forma didática perfeita, tentar explicar e aplicar a lição do que verdadeiramente é ser a luz do mundo. E ele diz: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. É a primeira história que Jesus conta. É a primeira tentativa de Jesus explicar que o discípulo de Jesus tem que ser a luz do mundo. E ele diz: olha, ninguém constrói uma cidade sobre um monte para escondê-la, para que ela não seja vista. Alguns arqueólogos interpretam essa fala de Jesus sobre Jesus teria buscado inspiração numa cidade lá em Israel chamada Safé, de 900 metros de altura acima do nível do mar. Era uma cidade impossível de não ser vista pelas pessoas que passavam ali no nível do mar, passavam nas planícies. Não tinha como, mesmo passando aqui embaixo, não contemplar aquela cidade. E à noite, aquela cidade ficava totalmente, uma vez acendidas as tochas, as velas, as lamparinas, aquela cidade se destacava naquela paisagem. E Jesus dizia: da mesma forma como essa cidade é o cristão, é o discípulo de Jesus, não se constrói uma cidade sobre um monte para escondê-la. Jesus não quer que você leve uma vida oculta, um cristianismo abafado. Jesus quer que você brilhe onde você estiver. A luz de Jesus está no seu coração. Brilhe o máximo que puder. E a segunda analogia que Jesus vai usar, além dessa cidade que não se constrói para ficar escondida, é sobre a história da candeia e da vasilha. Jesus fala da seguinte maneira: e também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, assim ilumina a todos que estão na casa. A candeia que Jesus falava era mais ou menos uma semelhante àquela que está ali na imagem. E para que servia a candeia? Nós não tinham as lâmpadas elétricas que nós possuímos hoje. Essa era a iluminação noturna nas casas. E Jesus está dizendo: ninguém vai acender uma candeia dessa e logo em seguida vai colocar debaixo de um alqueire. O que é o alqueire? O alqueire era uma espécie de um cesto onde se coletava os grãos, bem fechadinho, para que não fossem perdidos, para que não se perdesse da colheita nada.
E Jesus estava dizendo, esse cesto bem fechadinho, você não vai acender uma candeia na sua casa e vai colocar um cesto sobre ele. O que vai acontecer com essa candeia? Por falta de oxigenação, ela vai apagar. O fogo vai se extinguir. Jesus estava dizendo, vocês são a luz do mundo, mas uma luz que não pode ser apagada por nada nesse mundo. Jesus estava nos chamando a atenção, meus irmãos e amigos, que aqueles que querem ser os discípulos de Jesus, não pode deixar que nada abafe essa luz que um dia Jesus colocou em nosso viver. Nada, nem ninguém pode deixar que a luz que Jesus quer que nós sejamos, a forma com que Ele quer que nós brilhemos, seja abafada de tal ponto que possa ser extinta. Ah, meus irmãos, quantas vasilhas podem ser uma ameaça para as nossas vidas? Quantas coisas podem estar aos poucos abafando os dons, os talentos que Deus lhe deu, e talvez não esteja apagado, mas bem fraquinho. Ou Jesus está dizendo para você, eu não te transformei em luz para que essa luz seja apagada. Eu quero que você brilhe, e brilhe cada dia mais. Ninguém se acende uma candeia para colocar debaixo de um alqueire. Se na sua vida alqueires estiverem tentando abafar, essa é a manhã para você dizer em nome de Jesus, esse alqueire vai para bem longe da minha vida, porque Jesus me chamou para brilhar. E Jesus acrescenta, não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, ao contrário. E preste bem atenção nisso, que eu acho essa passagem maravilhosa. Na minha Bíblia ela é toda grifada. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. Eu confesso que quando eu leio essa passagem, e ultimamente eu comecei a estudar o Evangelho de Mateus, no dia 1º de janeiro desse ano novamente. E no 1º dia de janeiro eu já estava passando por essa passagem, ela estava grifada na minha Bíblia, como está essa expressão, lugar apropriado. Eu grifei ali para você perceber. Jesus diz, não, vocês são a luz do mundo, não para ser abafado, não para ter o fogo extinto, mas para que seja, pelo contrário, colocada no lugar apropriado. Jesus nos chamou para uma missão. Deus tem um propósito para a sua vida. Esse é o lugar apropriado que Deus preparou para você. A missão, o propósito, o chamado que Ele tem para cada um de nós. E quando estamos no lugar apropriado, e alguém já disse, o melhor lugar do mundo é estar no centro da vontade de Deus. Esse é o lugar apropriado para você. E quando você está nesse lugar apropriado, Jesus vai dizer para você, agora ilumina onde você está. Agora seja luz, você agora não está mais debaixo do alqueire. Você está agora no lugar apropriado. E você deve brilhar, e brilhar muito. Há algumas versões que dizem que deve ser colocado numa espécie de prateleira, né? Deve ser colocado no lugar. E naquelas residências na época de Jesus, o que se fazia com a candeia era o seguinte, o nome era velador, me lembrei agora, velador. E para você que tem essa versão mais tradicional da Bíblia, que diz, não se coloca embaixo do alqueire, mas no velador. Na minha aparece lugar apropriado, mas muitas Bíblias ainda aparecem no velador. Você sabe o que é o velador? O velador era uma espécie de prateleira. Cantoneiro, uma prateleira que se colocava nas casas para exatamente colocar a luminária, a lamparina, nesse lugar mais alto que pudesse. A candeia teria que ficar nesse velador. Uma vez colocada nesse velador, a candeia poderia iluminar o máximo de compartimentos daquela residência. Quanto mais alta a candeia estivesse, maior seria a iluminação naquela casa. E Jesus disse, esse é o lugar apropriado. Preste bem atenção no que eu vou lhe falar agora. Jesus chamou você para ser a luz do mundo. Jesus chamou você para brilhar a luz de Cristo. Sabe qual é o lugar apropriado? É a vontade de Deus. E quando você está no centro da vontade de Deus, Ele vai erguendo você, Ele vai levantando você. E quanto mais você brilha ao redor, Jesus está dizendo, mais eu posso contar com Ele. Então mais alto Ele deve ficar. E aonde nós estivermos, aonde você está,
você deve saber da responsabilidade de, assim como uma candeia, iluminar ao máximo de pessoas, iluminar ao máximo de lugares que você puder. É essa missão que Deus concedeu para nós como discípulos: iluminar, dissipar as trevas. E quanto mais cumprimos esse propósito de Deus, mais Ele nos utiliza, mais Ele nos ergue, mais Ele nos eleva, irmãos. Esse é o lugar apropriado. Jesus não quer você embaixo do alqueire. E se nessa manhã você aqui presente está debaixo do alqueire, Satanás colocou um cesto sobre a sua vida e você não brilha mais, saiba que Jesus chamou você para brilhar alto e cada vez mais. Esse é o seu lugar. Não é encoberto, não é escondido, não é abafado. Deus lhe deu talentos, Deus lhe deu dons, Deus lhe deu capacidades para serem usadas por Ele. Se você brilhar essa luz de Jesus, Deus vai te conceder muito mais e vai te erguer cada vez mais para iluminar e dissipar as trevas de muitas outras pessoas. Vocês são a luz do mundo. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos. Eu penso particularmente e interpreto as palavras de Jesus também dessa forma, que Jesus tem um lugar cuidadosamente especial para cada um de nós. Jesus tem um propósito na sua profissão, na sua carreira acadêmica, no ministério que você exerce. E Jesus está dizendo e nos concedendo de forma livre isso: brilhem para mim, brilhem por mim. E se vocês fizerem isso, à medida que vocês forem brilhando, alcancem um lugar e uma quantidade de pessoas cada vez maior. Honrem essa luz que eu estou concedendo a vocês. E em resposta, eu vou erguer vocês cada vez mais alto, para brilhar para muitas outras pessoas, para dissipar as trevas de muitas outras vidas. Você está vendo a diferença? A candeia embaixo do alqueire e o discípulo no lugar apropriado, sendo erguido, sendo levantado por Jesus. Jesus quer erguer você nessa manhã. Jesus quer tirar você de debaixo do alqueire e está dizendo aí no seu coração: eu quero que você brilhe a minha luz. Para de ficar abafado, sai desse alqueire e vem agora brilhar com Jesus, por Jesus e para Jesus. Esse é o desejo de Deus para todos nós, irmãos. A passagem final, e eu caminho aqui para o fim, está tão quente para vocês quanto para mim. Nós precisamos terminar. Versículo de número 16, Jesus diz, depois de dizer que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo, o versículo de número 16 diz: assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus falou sobre o sal da terra, falou sobre a luz do mundo, mas precisa você saber de algo mais nessa manhã. Quando Jesus diz que o cidadão do reino deve ser feliz, foi isso que ele falou antes dessa passagem. Ele fala sobre uma série de bem-aventuranças, decretos da felicidade. O cidadão do reino vai viver feliz, vai ser feliz. E ele diz: vocês têm que assumir essa responsabilidade de, sendo cidadãos do reino, serem sal da terra e luz do mundo. Mas preste bem atenção agora no que eu vou lhe dizer. Não para por aí, porque existe um resultado daquele que assume essa postura diante de Deus, de ser sal e de ser luz. O versículo 16 diz isso. Olha só as palavras de Deus para nós: para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Sabe qual é o resultado de tudo isso? Sabe qual será o resultado da sua vida de ser sal da terra e luz do mundo? Primeiramente, você estará vivendo de acordo com o cidadão dos céus. Você estará transmitindo, temperando esse mundo tão insípido com o sabor de Jesus, com a pitada do Espírito Santo. Você vai estar sendo sal da terra, conservando valores que jamais poderemos perder. Por mais que o mundo se degrade,
Havia uma epístola escrita no 2º ano depois da vinda de Cristo, que o escritor dizia: se não fosse pela existência dos crentes, o mundo já teria sido destruído. Cabe a nós a responsabilidade de manter vivos os valores e os preceitos da fé cristã. Compete a cada um de nós aqui nessa manhã presentes. Se vivermos dessa maneira, seremos luz do mundo. Não estaremos mais debaixo do alqueire, mas o Senhor nos erguerá a sua igreja, para que ela influencie cada vez o mundo ao seu redor. E qual é o resultado de tudo isso? Assim, vendo a luz de vocês e as boas obras, o Pai de vocês será glorificado. Sabe qual é o resultado de ser sal da terra e luz do mundo? A glória de Deus. A glória de Deus. Irmãos, eu tenho ouvido falar muito sobre a glória de Deus. Eu tenho ouvido muitas músicas, muitas canções sobre a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus? Você quer participar da glória de Deus? A partir de hoje, seja sal da terra e luz do mundo. Você verá a glória de Deus na sua vida a cada dia, a cada amanhecer. Ele só quer que você seja sal e você seja luz nesse mundo. Você vai visualizar, vai experimentar e vai viver a glória de Deus na sua vida. O mundo vai glorificar a Deus por causa da sua vida, porque você é sal e você é luz nesse mundo. Amém? Eu quero concluir minhas palavras. E antes de orar, eu queria desafiar você aqui nessa manhã. Você que se diz discípulo, discípula de Jesus. Você que tem a certeza que vai habitar nos céus. Eu quero que você se volte por alguns instantes para o resumo dessa fala de Jesus. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Essa é a caminhada do cristão aqui na terra. Salgar, iluminar. Tem impedimentos na sua vida que estão incapacitando você de usufruir dessa vida? Tem coisas no seu coração que tem corrompido a sua caminhada de tal maneira que você não tem salgado mais o mundo, não tem temperado nem conservado valores que antes você lutava por eles. A luz de Jesus brilha em você, ou está um pouco ofuscada, quem sabe escondida, ou até apagada? Hoje é um chamado de Jesus para, como discípulos do Mestre, sermos sal da terra e luz do mundo. Você aceita esse chamado? Curva a sua fronte, feche seus olhos. Eu quero orar com você nesse momento. Mas eu gostaria que você e Deus, uma conversa honesta, corajosa, sincera. Se houver impurezas no seu coração, se a luz de Jesus não estiver brilhando, eu desafio você a nessa manhã se reencontrar com esse chamado. Hoje Jesus quer te colocar de volta no lugar apropriado, no velador, para que você brilhe e o nome de Deus será glorificado na sua vida. Hoje Jesus está fazendo um chamado a você para lançar fora todas as impurezas do seu viver, confessar seus pecados, se arrepender deles e dizer: Senhor, eu quero temperar esse mundo. Eu quero, Senhor, preservar os valores da nossa fé. Eu quero, Senhor, dar um sabor diferente na vida das pessoas. Senhor, eu quero estar no lugar apropriado novamente. Você quer fazer isso? Aí onde você está sentado, diga: Jesus, eu quero ser sal da terra e luz do mundo. Eu não quero ser pisado pelos homens. Eu não quero ser subjugado por Satanás. E também não quero estar debaixo do alqueire, Senhor, das pressões do cotidiano, dos pecados.
e de tantas outras coisas que têm me impedido de brilhar para Ti e através de Ti. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Quantos nessa manhã? Se você precisa se reconciliar com Jesus e com esse chamado, esse é o momento. E também é um momento para você renovar a sua fé e sair daqui nesse momento tão delicado da nossa nação, quem sabe tão delicado da sua vida pessoal, para ser sal e para ser luz. Querido Deus, muito obrigado, meu Pai, por estarmos aqui, ó Deus, em Tua casa nessa manhã, podendo receber palavras tão contundentes, tão relevantes e tão transformadoras para a vida daquele que diz ser Teu discípulo. Meu Deus, ajuda-nos, ó Pai, a vivermos como cidadãos dos céus aqui na terra, e que essa vida, meu Deus, que levamos seja caracterizada por muito sal e luz em nosso viver. Meu Deus, que a Igreja Batista Boas Novas seja, ó Deus, uma igreja relevante e influente, salgando e iluminando, ó Pai, a cidade de São Paulo e os seus moradores, meu Pai. Cuida, meu Deus, abençoa e contempla a oração de cada vida presente aqui nesta manhã. Aqueles, meu Deus, que se reconciliam com o Teu propósito, estão dizendo: Jesus, eu estava debaixo do alqueire, agora eu quero ser colocado no lugar apropriado da Tua vontade para a minha vida. Usa-me, ilumina-me e lança luzes da minha vida sobre as vidas que precisam tê-la. Pai, perdoa as nossas impurezas, Senhor, para que vivamos uma vida santa diante de Ti e dos homens, Pai. Que cumpramos o nosso mandato, ó Deus, o nosso chamado, meu Pai, de tal maneira que o Teu nome seja glorificado através de nossas vidas. É a oração que eu te faço, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém.